Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Cala a Boca Thiago e hoje teremos o nosso famoso e muito estimado quadro Perguntas e Respostas. Eu fiz um post lá na aba comunidade pedindo para que vocês deixassem as suas maiores dúvidas sobre o universo das Crônicas de Gelo e Fogo e eu selecionei algumas dessas dúvidas para responder aqui em vídeo. Como sempre, são muitas mensagens que vocês mandam, muitas dúvidas que vocês têm, então eu não consigo responder todo mundo, infelizmente, mas eu selecionei 50 dúvidas de vocês. Eu vou responder 25 nesse vídeo aqui e no próximo domingo eu vou responder mais 25. Estão todas relacionadas, então vocês não precisam ir lá e escrever de novo na aba comunidade, porque eu já selecionei as perguntas, mas 25 eu vou responder aqui e 25 eu vou responder no próximo domingo, beleza? Então caso você não seja respondido no vídeo de hoje, talvez tenha chance de você ser respondido no próximo vídeo. Lembrando que os membros do canal têm preferência nas respostas, então eu sempre respondo as dúvidas dos membros e você também pode se tornar um membro do canal ao clicar no botãozinho que deve estar aí no seu celular ou na tela do seu computador, deve estar escrito seja membro ou se tornar membro, aí você pode acessar o nosso grupo do WhatsApp onde nós estamos sempre conversando e lá eu aviso os membros e dou preferência para as perguntas deles. E também nesse último post da comunidade que eu fiz, muita gente perguntou coisas sobre House of the Dragon. Eu vou responder algumas dúvidas sobre House of the Dragon, mas muita gente perguntou coisas sobre o que eu achei da temporada, o que eu achei do episódio final, o que eu achei da visão do Daemon, e eu já falei sobre esses assuntos em vídeos recentes aqui do canal. Então tem um vídeo sobre os maiores erros de House of the Dragon, outro vídeo sobre os maiores acertos, um vídeo só sobre a visão do Daemon. Então se você quer saber a minha opinião sobre esses assuntos, já tem vídeo aqui no canal sobre isso, beleza? Então sem mais delongas, bora lá! E começando com algumas dúvidas dos membros aqui do canal, começando pelo Bonifácio, que basicamente perguntou pra mim se eu acredito que os escravos da antiga Valíria eram imortais. E essa dúvida do Bonifácio aqui tem muito cheiro de David Lightbringer. Inclusive eu acho que ele mandou recentemente lá no grupo de membros um vídeo sobre isso que o David fez. Pra quem não conhece, David Lightbringer é um criador de conteúdo gringo das crônicas e ele é um cara que vai muito fundo nas teorias. Talvez hoje em dia ele seja o cara que tá criando mais teorias ainda sobre o universo das crônicas, e ele tem teorias que vão muito fundo na obra, que pegam referências de vários assuntos. Eu acredito que essa teoria seja dele. A ideia de que quando a Arya tá na casa do Preto e do Branco, o homem gentil que tá treinando ela fala pra ela que a casa do Preto e do Branco nasceu nas minas da antiga Valíria, onde os escravos trabalhavam de forma exaustiva e quando eles não aguentavam mais, eles pediam, clamavam a seus deuses pelo dom da morte, pra morrer, pra se livrar daquele sofrimento, e aí começaram a surgir os membros da casa do Preto e do Branco que serviam a morte, começaram a servir esse deus da morte e começavam a dar a paz de espírito, a morte, que eles acreditavam que era um dom para esses escravos que não aguentavam mais as torturas, e aquele trabalho absurdo lá nas minas de Valíria. E aqui, o que o Bonifácio está perguntando é se não haveria chance da necessidade, porque assim, teoricamente os escravos da antiga Valíria iriam trabalhar de forma exaustiva e provavelmente eles iam acabar morrendo de exaustão. Se você leva o teu corpo a um limite, às vezes você pode morrer por isso. Então, a expectativa de vida dos escravos, até mesmo aqui na história do Brasil, não era muito alta, justamente porque esse tipo de vida cobrava um preço alto, eles morriam cedo. Então, a proposta que o Bonifácio está fazendo aqui é a ideia de que os magos de Valíria é um lugar famoso pela sua magia, costumavam reviver os escravos que morriam. Então os escravos iam lá, trabalhavam até a exaustão, morriam, os magos de Valíria iam lá, ressuscitavam eles. E aí a Casa do Preto e do Branco e os Homens Sem Rosto teriam surgido para dar uma morte definitiva para esses escravos que eram ressuscitados como zumbis para trabalhar. E existe toda essa discussão no universo das crônicas se existiria os Whites, as criaturas de fogo, assim como os White Walkers, os outros, ressuscitam os mortos no aspecto gelado, essas criaturas de gelo. Poderia ser que os magos de Valíria poderiam ressuscitar as pessoas também como criaturas de fogo. Então, se os Homens Sem Rosto dariam essa morte definitiva para esses escravos que eram obrigados a trabalhar até mesmo como zumbis. Sinceramente, eu acho que não tem tanta base assim na história, até porque a gente sabe muito pouco sobre Valíria, sobre magia de Valíria, para dizer que isso é uma possibilidade.
O David Lightbringer é um cara muito bom, mas ele é um cara que costuma trazer muita referência de fora para compor as teorias dele sobre as crônicas. Então ele acaba indo muito longe. É uma teoria interessante, ela poderia ser verdade, e sinceramente eu acho que a gente nunca vai ter uma resposta para esse tipo de coisa, né, na obra. Não só porque o George R. R. Martin nunca vai terminar a obra, porque acho que mesmo que ele termine os livros, ele nunca vai escrever nada para revelar todos os mistérios de Valíria. Então eu acho que é algo que a gente nunca vai ter resposta. É uma teoria interessante, é legal. Acho que ela não fere o lore das crônicas, então pode ser uma possibilidade. Então, sei lá, vai de você acreditar ou não. Se você entende inglês, você pode procurar por esse vídeo da David Lightbringer ou por essa teoria, que eu tenho quase certeza que é dele, ou se não for dele, é gringa. Assim, eu acho que não tem base nas crônicas para afirmar isso, mas é que os magos de sangue de Valíria ressuscitavam os escravos para eles trabalharem sem parar. Mas é uma possibilidade interessante. Acho que se você gosta da teoria e acredita nela, tudo bem. Então, acho que não é uma resposta de sim ou não, é isso. João Medeiros, também membro, perguntou se a Arya tem um futuro como Warg nos livros, até porque nos últimos capítulos dela, que a gente viu, ela entra, né, em Gatos e também começa a ver a Niméria, né, lá nas Terras Fluviais. Eu acho que sim, eu acho que a Arya deve explorar um pouco mais essa capacidade dela no futuro da história. Eu acho que ela deve voltar para Westeros e de alguma forma eu acho que ela vai reencontrar com a Niméria e talvez ela, enfim, aprofunde ainda mais esse laço como uma Warg. Eu acho que a Arya, no 6º livro, talvez passasse por um processo dela decidir, até baseando um pouco no que a gente viu em Game of Thrones, eu acredito que a Arya passaria por um processo dela decidir se ela vai ser esse assassino sem rosto, ou se ela vai ser uma Stark, se ela vai renunciar ao passado dela, ou se ela vai se apegar de novo e falar, não, é igual eu disse na série, né, The Girl Has No Name, não, a garota se chama Arya Stark, se ela vai reassumir essa identidade da Arya Stark como definitiva, e nisso, né, se tornar uma Warg poderosa, sem perder necessariamente as habilidades que ela teve ali na Casa do Preto e do Branco. Eu acho que sim, acho que tá no futuro dela, só que como eu acho que eu precisaria de um vídeo, uma análise, um estudo só sobre a Arya para responder como que ela poderia usar essas habilidades de Warg. Mas eu acho que vai ser algo aprofundado sim, porque eu acho que vai ser aprofundado essa ideia da identidade da Arya, e para ela se tornar um Stark, acho que ela vai ter que se reconectar com a Niméria, voltar para Westeros, se reconectar com o Norte, e nisso, tudo isso tem a ver com ela aprofundar os poderes dela também. O Cauã, né, como vocês podem ver, sempre fazendo bagunça no grupo, né, falando ali que eu quero queimar ele em nome de Roller, ele perguntou o que mudaria no cenário atual das crônicas caso Mace Tyrell tivesse a mesma sagacidade da Olenna Tyrell. E o que eu acho que aconteceria se a Catelyn não tivesse libertado o Jaime. Esse what if do Jaime também é uma situação que eu acho que eu preciso pensar mais para entender, enfim, todas as possíveis consequências. Eu acho que talvez tivesse forçado os Lannisters a uma concessão pro Robb Stark maior, talvez uma espécie de trégua, né, pra não comprometer o Jaime, enfim, ou talvez, acho que é isso, acho que os Lannisters seriam obrigados a fazer uma espécie de trégua contra o Robb, pra poder focar no Stannis e não prejudicar a vida do Jaime, ou enfim, o Tyrion talvez eventualmente aceitasse a perda do Jaime, como o Tyrion parece acreditar que ele faz isso, né, em determinado momento do primeiro livro, e enfim, e aí o Tyrion atacasse com força total, independente da vida do Jaime. É difícil saber, talvez um vídeo pra discutir isso. Já o que mudaria caso o Mace Tyrell tivesse a sagacidade da Olenna, eu não sei se faria muita diferença, porque a gente tem a Olenna. Talvez os Targaryen não tivessem perdido a rebelião do Robert, porque o exército Tyrell ter ficado lá em Ponta Tempestade, fazendo cerco, acabou prejudicando, porque era uma força poderosa que podia ter ajudado o Rhaegar lá na Batalha do Tridente. Então, eu acredito que esse é o principal ponto. No resto, eu acho que a Olenna é bem presente nas decisões dos Tyrell e nessas articulações que eles fazem. Então, eu acredito que a Casa Tyrell tem ela como principal cérebro, e o Mace é meio que só mais uma marionete, assim, um pouco mais fraca que o Kevan Lannister, por exemplo, né? Se o Kevan Lannister tivesse a mesma sagacidade do Tywin, talvez até atrapalhasse. Então, eu acho que é mais essa questão da rebelião do Robert mesmo, que o Mace Tyrell vacilou demais. GS pergunta: em A Tormenta de Espadas é revelado que o Mance Rayder vai a Winterfell para receber o Rei Robert. Lá, possivelmente, ele vê todas as crianças Stark, incluindo Arya. Será que, quando Joe envia o Mance para resgatar a falsa Arya, será que Mance poderia reconhecer a jovem como uma impostora? Será que o Mance não se lembrou de Arya da vez que o viu?
Eu não sei se faz diferença, porque acaba que a falsa Arya fugiu de qualquer jeito. Eu acho que ele não teria reconhecido ela, porque já se passou alguns anos, e acho que a Jane Poole tem os traços do norte também. Talvez ele tivesse dúvidas, mas a gente não tem como saber o quanto de atenção que ele prestou, né, na Arya, o quanto que ele ficou olhando pra ela, num mar de gente que foi a comitiva do Robert, né, centenas de pessoas, e ele tava ali meio infiltrado, então eu não sei se ele prestou atenção na Arya. Ele se lembra do Jon, mas o Jon meio que, né, tem 16 anos quando conhece o Mance, de 14 para 16, enfim, acho que é menos diferença talvez de 8 para 10, 11, que é o que teria a Arya, né? Mas acho que não faz diferença porque a Arya acabou fugindo e se o Mance reconheceu ela ou não importou. E acho que ele tentaria, mesmo sabendo que aquela garota não era a Arya verdadeira, acho que ele provavelmente tentaria libertar ela pra levá-la até o Jon, pro Jon averiguar isso por conta própria. A 23 pergunta: o que você acha que aconteceria se o Jaime nunca tivesse dito a verdade sobre a Tisha pro Tyrion? Acho que a maior consequência disso é que o Tyrion não teria matado o Tywin. Porque o que leva o Tyrion a matar o Tywin é justamente o quanto ele tá sofrendo por saber a verdade sobre a Tisha. Então ele não teria ido até os aposentos do Tywin, não teria matado o pai, e o Tywin estaria vivo ainda, governando ali os 7 reinos, em nome, né, do rei Tommen. Então a casa Lannister estaria muito mais forte, e talvez o Tywin tivesse ainda um pouco perdido ainda com seus objetivos, talvez ainda mais apegado à família. Ele é um cara apegado à família, mas ele tenta com muita frequência se desapegar dos Lannisters, e ele usa essa figura da Tisha e o que aconteceu com ela, e ele ter matado o pai pra romper os laços com a família. Inclusive o fato do Jaime ter contado a verdade sobre a Tisha faz com que o Tyrion rompa os laços com o próprio Jaime. Então o Tyrion tá nesse processo de tentar romper com a família. Se o Jaime não tivesse contado pra ele a verdade, ele não teria rompido ainda definitivamente com os Lannisters. Talvez ele tivesse mais inseguro sobre os seus propósitos. O Mikael pergunta: é verdade que a Vhagar é tão velha, mas tão velha, que ela acha que o Aemond é Visenya, e se ele cortar o cabelo, ele perde o vínculo? Sim. Beleza, agora vamos para a pergunta de vocês, público geral. O Alex me pergunta qual que é o melhor pai das crônicas e o pior. O melhor, o Ned, eu acho, é o que mais parece se importar com os filhos. E o pior pai é o Rhaegar Targaryen. E também ele me pergunta se eu acho que nos livros a gente vai ter o encontro do Bran com o Jaime, assim como teve da série, só que um encontro melhor e que provavelmente seria importante pra história ter esse encontro. Eu acho que vai rolar sim, acho que realmente é importante pro arco de redenção do Jaime, que em algum momento ele confronte o Bran. Mas eu não acho que o Bran vai estar naquele aspecto corvo de 3 olhos, igual tava na série, que ele já parecia não ligar pra mais nada e só falava frase de efeito. Eu acho que vai ser diferente, mas acho que em determinado momento vai ser importante pro Jaime se deparar com isso. O Ian Camarda perguntou pra mim por que o Corlys Velaryon, ele fez um grande texto, mas ele perguntou por que o Corlys Velaryon não tomou a coroa pra si, porque em determinado momento da história, o Corlys tinha vários dragões sob domínio da casa Velaryon. Tinha a Laena, o Laenor e a própria Rhaenys, né, que tinham seus dragões. Teve uma época também que o Daemon Targaryen tava bravo com o Viserys e querendo ele próprio, de alguma forma, ser rei. Então acho que faria sentido que o Corlys, sendo a casa mais rica do reino, uma das mais poderosas, pudesse tomar coroa. Primeiro que ter dragões nunca foi suficiente, né? Então ele teria que, de certa forma, convencer outros lords do reino a apoiarem a candidatura dele, o que é sempre complicado, legitimidade e tudo mais, né? Pretensões. A própria Dança dos Dragões é uma prova disso, de que não basta ter dragões para vencer uma guerra. O próprio Aegon, né, com as suas irmãs, não conseguiu converter Dorne, por exemplo, e teve que se esforçar bastante para converter algumas casas, então, e ainda perdeu um dragão nesse processo, né, então não é assim uma coisa definitiva. Eu acredito que o principal motivo é que o Corlys não tinha essa pretensão dele ser rei, né, não é todo mundo que quer ser rei. O Corlys queria ser respeitado, e mesmo que fosse uma ideia de colocar a Rhaenys como rainha, ela teria que querer isso, aí teria que, enfim, ela liderar essa comoção, e isso poderia gerar uma Dança dos Dragões antecipada, mas vamos lembrar que no começo os filhos do Corlys e da Rhaenys, a Laena e o Laenor, eles não eram, né, velhos no começo da história ali, do período pré-dança do governo do rei Viserys, e haveria de se esperar que eles crescessem para domar os dragões. E antes disso acontecer, acabou que a Rhaenyra casou com o Laenor. Então talvez até o casamento da Rhaenyra com o Laenor tenha sido algo que evitou que mais tarde a Rhaenys quisesse tomar o trono para ela. Apesar de, acho que tanto a série, mas talvez um pouco o livro também,
dê a entender que a Rhaenys não buscava tanto assim a coroa. Então, enfim, acho que é uma questão de cronologia mesmo, sabe? Acabou que houve essa oportunidade de casar o Laenor com a Rhaenyra, o Corlys aproveitou e como ele já tinha ali o filho dele como rei consorte, né, o próximo rei consorte, ele não precisou dar esse golpe, né, de ir atrás da coroa por conta própria. E mais tarde, até quando o Laenor morreu e a Rhaenyra se casou com o Daemon, aí, enfim, né, os dragões do lado dos verdes já tinham dragões, a própria Rhaenyra já estava mais velha, já tinha o Daemon do lado dela, aí a última chance foi apoiar a própria Rhaenyra. Não sei se foi uma boa resposta, porque é uma pergunta também difícil para responder num vídeo mais rápido, mas dê uma olhada aí no texto que o Ian trouxe, mas eu acho que é mais uma questão de que acabou que o Laenor casou com a Rhaenyra e por conta disso o Corlys se viu satisfeito ali com essa união que ele tinha com a Casa Real. E antes disso, os filhos dele eram muito novos para ele lutar, e aí ele só tinha o dragão da Rhaenys para apoiar a causa dele. Já o Pipoqueiro perguntou dessa questão da Catelyn e do Ned Stark. Se o livro deixa entender que eles se gostavam tanto, eles eram um casal tão próximo, e o Ned parecia confiar tanto na Catelyn, por que ele não contou sobre a verdadeira origem do Jon Snow, né? Possivelmente o Jon Snow ser filho da Lyanna e do Rhaegar. Por que ele não deixou a Catelyn saber? E porque ele não fez isso, sendo que se a Catelyn soubesse, talvez ela tivesse tratado o Jon de uma forma muito mais suave, né? Tivesse criado ele melhor, teria diminuído o nível de trauma do rapaz. E eu acho que o principal ponto é que o Ned Stark não achava que a promessa dele tinha concessões. Eu converso isso com a Milena, minha esposa, às vezes, que tem pessoas que são muito apegadas às implicações, e pessoas que são muito apegadas a conceitos. Eu acho que o Ned Stark é uma pessoa mais aplicada a conceitos. Ou seja, no momento que ele fez uma promessa pra Lyanna, que ele não contaria a ninguém sobre a origem do Jon, é isso, ele não vai contar pra ninguém, mesmo que isso facilitasse um pouco a vida do Jon. A promessa dele era essa, não contar pra ninguém, ele não contaria pra ninguém. Só pro Jon quando ele tivesse idade, né? O Jon sendo uma própria extensão da Lyanna, ou enfim, essa quebra de contrato. Agora, se ele fosse uma pessoa que pensasse nas implicações, ou seja, se eu contar pra Catelyn, eu vou quebrar um pouquinho minha promessa pra Lyanna, teoricamente, mas isso vai melhorar muito a vida do Jon. Eu acho que ele é uma pessoa que não levava isso em conta. Pra ele a promessa é a promessa, pronto, não tem discussão, não tem meio termo. A gente vê ele sendo assim, enquanto ele tá lá em Porto Real, com a questão da honra, bem flexível, e isso acaba gerando uma guerra, por exemplo. Então, o Ned Stark luta tanto para evitar que crianças morram e pela honra dele, mas justamente algumas ações que ele toma, como alertar a Cersei, né, do que ele sabia sobre os bastardos dela, que fazem com que ela se volte contra ele, se prepare, dê um golpe, né, no Ned Stark, e isso leva à Guerra dos Cinco Reis, aonde várias crianças vão morrer. Se fosse você ia me contar? Eu ia te contar, claro. Eu não consigo mentir pra Milena. Nem guardar segredos, porque eu sou fofoqueiro. E nem porque eu sou fofoqueiro, E também ele fala uma questão sobre os filhos da Rhaenyra, né? Ele fala assim, você comparou os filhos da Rhaenyra aos filhos da Cersei, mas vale lembrar que eles são filhos da rainha, mas os filhos da Cersei não são filhos do rei, então a reivindicação deles não é a mesma. Errado. Aqui tem um erro conceitual, porque o ponto que torna uma criança bastarda em Westeros não é ela ser ou não filha do rei, é ela ser filha do casamento. Ou seja, o Robert teve vários filhos bastardos, como o Gendry, por exemplo. Ele é filho do rei. Isso torna ele legítimo pelo trono? Não, porque ele é um filho fora do casamento. Então o fato dos filhos da Rhaenyra serem filhos dela, e até o Laenor concordar com isso, ele está sabendo e tudo mais, não torna eles legítimos de forma alguma. Eles são tão bastardos quanto os filhos da Cersei, porque o que torna você bastardo em Westeros é ser filho fora do casamento. A gente também tem toda a situação das rebeliões Blackfyre, onde a gente tinha bastardos nobres, que tinham um status maior na sociedade, por serem filhos de ambos pais nobres e filhos do rei. Eles até eram chamados de grandes bastardos, mas eles não tinham nenhuma legitimidade, nenhum direito a reivindicar o trono. Por quê? Porque eles eram bastardos. Então assim, se você é filho do rei, se você é filho de uma meretriz, né, com um nobre, se você é filho da rainha com um irmão, se você é filho fora do casamento, você é um bastardo, você não tem direito a nada, a não ser que você seja posteriormente legitimado, algo que só o rei pode fazer. Então o rei tem que fazer um decreto que te legitime, o que a Rhaenyra não fez, portanto os filhos dela são bastardos e não tem direito
direito a nada pelas leis de Westeros. Então, não importa se são filhos dela ou não, não importa se o Laenor concorda ou não, eles são bastardos. A Ingrid me fez 2 perguntas. A primeira dela é em relação à Arya, o fato dela ter ouvido o Varys e o Illyrio conversando. Primeiro, se faz sentido eles terem conversado no idioma comum, se eles não deveriam estar conversando em Valyriano, até porque eles 2 são estrangeiros em Alto Valyriano. E também porque que a Arya não foi investigar mais essa situação, já que ela era uma criança curiosa, ela só levou a situação pro Ned Stark e depois esqueceu, e o fato dela ser curiosa e tal, não devia levar ela a investigar mais sobre esse assunto. Sobre o idioma comum, eu acho que realmente faria mais sentido que eles estivessem conversando em Alto Valyriano, já que eles são meio que 2 espiões, agentes duplos, e ambos são estrangeiros. Mas também a gente pode pensar que eles estavam confortáveis ali, já escondidos nas catacumbas da Fortaleza Vermelha, não acreditavam que seriam vistos, mas realmente faria mais sentido eles conversarem em Alto Valyriano. Já a questão da Arya não ter investigado, para ela ser curiosa, eu acho que a Arya tem 8 anos e ela colocou aqui essa ideia até das histórias de detetive, onde a criança sai para investigar, e que aí seria interessante caso a Arya tivesse que investigar o Illyrio e o Varys, mas aí no meio do caminho, em vez de solucionar, como acontece na história tradicional, ela iria cometer um deslize e tal. Mas eu acho que o mais realista mesmo é o que aconteceu com a Arya. Ela esqueceu disso, porque acho que a maior parte das crianças de 8 anos, por mais curiosa que seja, depois de ver uma cena dessas, que dá a entender que alguém queria matar o pai dela, iria só ficar assustada, e no momento que o pai dissesse, tá tudo bem, não tem nada a ver, iria confiar nele e deixar isso de lado. A Arya tinha outras prioridades. Mesmo as crianças das crônicas, que são um pouco mais velhas, né, do que as crianças dessa idade do mundo real, acho que ainda assim o mais coerente pra Arya foi fazer o que ela fez mesmo, que foi esquecer esse assunto. Essa coisa de crianças encheridas, né, meio Scooby-Doo, assim, da criança investigar, eu acho que zero realista, né. E a outra pergunta que ela faz é se, lendo Fogo e Sangue, apesar de ter várias narrativas, se a gente consegue entender qual o ponto de vista que tá certo, ou que tá mais certo. E eu acredito que o pessoal fala muito sobre Fogo e Sangue ter vários pontos de vista, mas pra mim é bem claro que o livro tem uma direção muito óbvia de onde ele quer que você siga, de quais são os eventos principais que você tem que entender. As divergências de narrativa que a gente tem são muito mais sobre o número de um exército, ou se tal guerreiro realmente falou uma frase épica sobre aquele assunto. Sabem o quadro da independência do Brasil? O famoso quadro que Dom Pedro chegou nas margens do Ipiranga e gritou independência ou morte? Então, Fogo e Sangue é meio assim, vai ter alguém que vai dizer que o Dom Pedro gritou independência ou morte, vai ter outro quadro dizer que milhares de pessoas gritaram isso junto com ele, vai ter outro quadro que vai dizer que isso não aconteceu, que foi a verdade, mas o que importa é que o Dom Pedro I assinou a independência do Brasil, sabe? Tipo, é mais ou menos isso que importa mais, é o que Fogo e Sangue faz, sabe? Ele dá versões diferentes, mas é muito mais os detalhes. Um exemplo do livro é se o Criston Cole e a Rhaenyra, o que aconteceu? Se a Rhaenyra que rejeitou o Criston Cole, se foi ele que rejeitou ela pela honra, se ele realmente ofereceu se tornar um vendedor de batata com ela em Essos e ela não quis, se ela só usou ele. Isso importa pouco, sabe? O que importa é que aconteceu alguma coisa entre os dois, o que fez com que ele passasse pro lado dos verdes e odiasse a Rhaenyra profundamente. É isso que importa. Então eu acho que na verdade é bem fácil entender qual que é a principal narrativa que Fogo e Sangue tá querendo mostrar, porque o Martin escreveu querendo que a gente soubesse aqueles eventos de uma forma precisa, e até o próprio escritor de Fogo e Sangue usa as versões, mas ele também dá um caminho ali, uma direção para onde a gente precisa entender, o que a gente precisa ter certeza, o que dá para ter dúvida. Então eu não vejo o livro dessa forma de não dá para saber qual que é a versão verdadeira dos eventos da morte da Rhaenys. A gente não tem os detalhes, mas a gente sabe nos livros que o Aegon e o Aemond lutaram juntos contra a Rhaenys, que o Aemond não queimou o Aegon de propósito, porque o livro não dá nenhum indicativo disso, então nos livros isso não aconteceu, e que, enfim, a Rhaenys morreu lutando contra a Vhagar. Então, enfim, acho que o caminho principal do livro é bem óbvio. Já o Pedro perguntou pra mim sobre a Rainha Alysanne e a Asa Prata, que lá no reinado do Jaehaerys, a Rainha Alysanne foi visitar a muralha, tentou passar pela muralha com a Asa Prata, o dragão, e não conseguiu. O dragão se recusou a cruzar a muralha. E por que isso teria acontecido? Se é uma magia da muralha ou se é o dragão que sentiu algo sinistro, uma magia sinistra, uma presença sinistra no norte e não quis passar. Eu gosto mais de pensar que o dragão sentiu algo sinistro e não quis ir.
Eu acho que isso é mais interessante. A gente não tem certeza e é mais um desses exemplos de coisa que talvez a gente nunca tenha certeza. Mas eu acho que é mais uma questão de que o dragão, eu gosto de pensar que é uma questão do dragão ter sentido uma magia maligna, uma força, uma presença do norte, o verdadeiro norte, como você traz aqui, e não quis passar. Então, o que você deixa aqui, que talvez se o dragão pudesse passar para as terras de Sempre Inverno por Durolar, se ele conseguiria pelo mar, né, em vez de não cruzar a muralha, mas dar a volta pelo mar, se ele chegaria lá. Eu acho que o dragão se recusaria do mesmo jeito, porque eu acho que o que ele sentiu foi essa presença maligna. Mas faz sentido também ser uma força da muralha, enfim. Mas eu gosto mais de pensar nessa ideia que a Asa Prata sentiu o cheirinho do verdadeiro norte e se recusou a cruzar. Sentiu os ventos do inverno. E falando em ventos do inverno, a pergunta que é tema aqui desse vídeo, do Luigi: qual a atualização mais recente dos ventos do inverno? E eu trouxe isso aqui pra, enfim, que eu achei que chama atenção. E a gente não tem uma grande atualização, mas a gente tem mais uma notícia que não é notícia. Eu acompanho a NFL e o Anthony Curti na intertemporada, que é um criador de conteúdo sobre e um comentarista, né, de NFL, ele sempre fala que na intertemporada, que é o período mais de baixa assim da NFL, sempre rola muito a não notícia, né? Então os jornalistas, porque precisam de pauta, começam a noticiar coisas que na verdade não são notícia de verdade, é só enrolação. E meio que aconteceu isso, uma não notícia dos ventos do inverno. O ponto todo é que dos últimos tempos os fãs tinham criado uma enorme expectativa em relação a alguns eventos que poderiam indicar que os ventos do inverno estavam próximos. Um deles foi um boato de que um escritor do Novo México teria encomendado um bolo no formato de dragão para comemorar o término do seu projeto, e todo mundo achou que era o Martin, todo mundo começou a ficar com expectativa. E em agosto aconteceu a Worldcon, que é um grande evento de ficção científica no qual o Martin iria, e muita gente começou a especular de que ele iria anunciar os ventos do inverno nesse evento. Eu tive esse sentimento também, eu fiquei com essa expectativa e várias vezes pensei em gravar um vídeo aqui pro canal trazendo esses rumores, mas eu pensei, cara, são só rumores, vou dar esperança pras pessoas e não tem nada certo, sabe, só especulação. E o fato é que passou a Worldcon e o Martin não anunciou nada. E aí tem muito fã frustrado que o Martin perdeu mais um prazo, ou mais uma vez não veio os ventos do inverno. Só que esse é o grande problema, sabe? Às vezes os fãs criam muita expectativa e ela não se confirma e eles ficam bravos, mas foram eles mesmos que criaram uma expectativa sem que o Martin tenha dado nenhum indício, né? E acho que esse caso, essa notícia do bolo veio de uma fonte anônima e os fãs super criaram especulação sobre isso, mas assim, o Martin nunca disse nada. Acho que inclusive ele falou no blog dele que não tinha nada a ver essa questão do bolo. E da Worldcon, ele também nunca disse que ele iria anunciar lá, ou nunca prometeu anunciar nada lá. Inclusive, pouco antes da Worldcon acontecer, um mês antes, ele fez um post no blog dele, muito chateado com a Worldcon, dizendo que ele passou o primeiro semestre inteiro desse ano tentando agendar alguma coisa para a Worldcon, tentando programar para fazer, para apresentar algum painel. O Martin perdeu recentemente alguns amigos escritores de ficção científica, ele queria homenagear esses artistas em painéis na Worldcon, e ele disse que os caras nem responderam ele, que ele tentou mais de uma vez contato e os caras simplesmente ignoraram ele. E ele tava bem chateado. Então, assim, o próprio Martin falou ali, cara, os caras da Worldcon não me responderam, não deram bola pra mim. Então, ele já deixou muito claro que dificilmente ele faria um anúncio dos ventos do inverno na Worldcon se os caras não estavam nem aí pra ele, sabe? Então, gerou-se muita expectativa, nada se concretizou, então nós temos a não notícia. E aí, mais uma não notícia. Vários criadores, vários portais trouxeram que perguntaram pro Hélio, né? O Hélio Garcia, junto com a Linda, são pessoas que trabalham com sites do Universo das Crônicas de Gelo e Fogo, são consultores do Martin sobre a obra e tudo mais, ajudaram ele a escrever a Enciclopédia do Mundo de Gelo e Fogo. Perguntaram pra ele se tinha rolado alguma novidade sobre os ventos do inverno, e ele disse que não, que o Martin seguia trabalhando com isso, que o Martin não falou muito sobre isso no evento, chegou a mencionar que ainda estava trabalhando no livro, que era isso. E aí, de novo, as pessoas frustradas, ai meu Deus, o livro nunca vai sair. Então, assim, de novo, né, o Hélio falou que estava trabalhando nisso, as pessoas ficaram com expectativa de que o Hélio ia trazer alguma notícia, ele não trouxe, ficaram chateadas. Sinceramente, eu tinha uma grande expectativa de que o Martin fosse anunciar alguma coisa pro final desse ano. Me sinto um pouco frustrado se ele não fizer isso, e acho que 2025 é realmente o último ano que tem alguma lógica ele publicar em 2025.
Passando disso, realmente já começa, assim, alguns argumentos já estão morrendo há muito tempo, né? Eu sempre fui um cara muito otimista e um cara que sempre acreditou e acho que vou continuar sendo assim, mas 2025 pra mim é o ano, assim, se não for 2025 eu vou ficar zerado de argumentos pra pensar o porquê que o livro tá atrasando tanto, assim. Porque daí, mesmo se você faz uma conta muito maluca, se você pega as últimas declarações do Martin, que ele já tinha 1.100 páginas, se você pensar que ele tá escrevendo só 100 páginas por ano, umas coisas assim, 2025 é o último prazo minimamente plausível, assim. Depois disso vai ser muito estranho, mas é isso. A gente tem a não notícia, infelizmente. O Vitor também pergunta: por que a Irmandade Sem Bandeiras não apoiou a reivindicação do Stannis, né, na Guerra dos Cinco Reis, sendo que ele é irmão do Robert, então o herdeiro legítimo ao Trono de Ferro, e por que eles preferiram continuar como foras da lei? Eu acho que faria muito sentido eles apoiarem o Stannis, até porque eles continuam, de certa forma, carregando essa vontade, essa missão que o Ned Stark deu pra eles em nome do rei Robert. Então faria sentido eles apoiarem Stannis, faria mais sentido pensando que o Thoros de Myr é um sacerdote do Deus Vermelho, o Stannis tem ali a Melisandre, que também é uma sacerdotisa do Deus Vermelho, mas eu acredito que a Irmandade Sem Bandeiras acabou encontrando uma espécie de propósito a mais em servir ali como foras da lei e tentar boicotar o exército Lannister e tentar, de alguma forma, cumprir essa missão mais nobre que seria de auxiliar o povo comum lutando contra um opressor ali que estava devastando as terras fluviais. E talvez eles não fossem de grande ajuda pro exército do Stannis, talvez eles soubessem disso e fosse muito difícil, né, chegar até o Stannis, até porque o Stannis fica numa ilha, Pedra do Dragão. Então talvez eles não sentissem que podiam ser de grande ajuda e a logística seria difícil. E acho que eles encontraram o propósito deles ali em, de certa forma, servir o povo comum. E como eles atacavam os Lannisters, de certa forma, por mais que eles fossem Irmandade Sem Bandeiras, eles ajudavam os Stannis. Já o Jean pergunta pra mim se, além do Corlys Velaryon, tem algum outro Velaryon importante na história, porque eles nem se lembram deles na época de Goth. E realmente, na época da Guerra dos Tronos, das Crônicas de Gelo e Fogo, a Casa Velaryon tá bem mais fraca, bem enfraquecida, e eles acabam atuando apenas como parte ali da frota e como vassalos do próprio Stannis. Porém, além do Corlys Velaryon, a gente tem o Alyn Punho de Carvalho, que é ali o filho bastardo do Corlys, que a gente vê em House of the Dragon. Após a Dança dos Dragões, ele se torna bem famoso e bem importante ali para alguns eventos do reinado do Aegon III e também do Daeron I. Ele acaba até invadindo Dorne e faz várias viagens impactantes também, ajuda a trazer o príncipe Viserys de volta ali de Essos, então ele acaba se tornando o segundo Velaryon mais famoso da história. E eu tenho, acho que, um vídeo sobre ele, então vou deixar linkado aí para vocês conferirem. Já o Wilker pergunta sobre a questão do Jon Snow ser chamado de Jon Snow, porque como ele é um bastardo que nasceu em Dorne, ele deveria se chamar Jon Sand, mas que a série nunca deixa muito clara o que faz a pessoa ter um sobrenome de bastardo daquela região. Se é nascer naquela região, se é o pai ser daquela região, se é a mãe ser daquela região, porque cada região de Westeros tem um sobrenome de bastardo. E realmente nos livros rola essa confusão, não só na série, né? Se não me engano, nos livros também tem um menino que fala pra Arya que o Jon Snow deveria ser Jon Sand, porque ele nasceu em Dorne, mas eu acredito que o ponto principal é que o nome de bastardo está muito mais vinculado a quem é o pai nobre dessa criança. Então, se essa criança for filha de um nobre do norte, ele vai ser um Snow, mesmo que tenha nascido em Dorne, que é o caso de Jon Snow. O ponto todo é que geralmente nobres do norte costumam ter filhos bastardos no norte. Nobres da Campina costumam ter filhos bastardos na Campina. Não costuma ter essa regionalização assim dos bastardos. Então o caso do Jon é um pouco raro. Mas acredito que seja muito porque, né, ele é um filho nobre do norte, então ele recebe o nome Snow. Se os dois pais forem nobres, aí eu acho que pega o nome do pai homem, pai mulher. Não, do pai, porque daí geralmente tem preferência, né? Então, especialmente se o pai for o rei, que é o caso dos bastardos aí, ou não. Deixa eu pensar agora. Eu acho que se os dois pais forem nobres, talvez conte onde ele nasceu, que eu acho que é o que acontece com os filhos do quarto indigno. Aí pega mais o nome de onde a criança nasceu e cresceu. Mas, sinceramente, é confuso. E acho que assim, não tem uma lei em Westeros que define isso, sabe? Vai muito de cada situação. A grande verdade é que em Westeros, a pior coisa que você pode ser, de certa forma, é bastardo. Porque eles são completamente odiados. Sofrem muito preconceito. Então, ninguém se importa de verdade com os bastardos, coitados. A Bidiela me pergunta se eu pudesse escolher alguma série derivada para dirigir, qual eu escolheria? Ou se eu fosse escrever algum derivado desse universo, qual tema eu escolheria?
a rebelião do Robert com toda certeza. Já o Shiro pergunta pra mim se o fato do Illyrio ter entregado 3 ovos de dragão pra Daenerys já demonstrava que ele tinha uma expectativa de que ela fizesse esses ovos chocarem. Se ele queria que a Daenerys chocasse esses ovos pra ter 3 dragões, se ele tinha essa expectativa. Eu acho que não. Acho que não tem base nenhuma pra ele ter essa expectativa, a não ser que a gente vai pensar que o Illyrio ouviu uma profecia. Porque por 180 anos os Targaryen tentaram chocar os ovos de dragão de novo, ninguém conseguiu. Acredito que muita gente em Essos tentou fazer magias para chocar novos ovos de dragão, ninguém conseguiu. Então não vejo motivos práticos pro Illyrio ter essa expectativa. Eu acho que ele deu os ovos porque eram bons presentes, mas sendo bem sincero, tudo indica que o Illyrio tinha planos bem pífios pra Daenerys, que ela era até meio descartável pra ele. Então eu acho que... E pro Illyrio, por mais que os ovos de dragão fossem caros, ele já era um homem bem rico, então pra ele foi só um presente mesmo. Mas eu tenho um vídeo só sobre os planos do Varys e do Illyrio, que vocês também podem conferir mais o que eu penso sobre esse assunto, porque é uma questão bem importante nas crônicas. Já o Fabrício perguntou pra mim sobre o standard da Rhaenyra nos livros, porque nos livros a Rhaenyra usa um standard que tem o símbolo Targaryen, mas também tem o símbolo Velaryon e da casa Arryn. E aí ele quer saber por que ela colocou o símbolo da casa Arryn na bandeira dela, sendo que os Arryn ajudaram muito pouco durante a dança. E ele até pergunta se os Arryn não tiveram algum papel mais importante, o papel deles foi menor que da casa dos Homens dos Rios, por exemplo, e tudo mais. E os Arryn acabam mandando mais homens no final da guerra, assim como o Norte, como as Terras da Tempestade, a Campina. Os Arryn também não quiseram se envolver muito na Dança dos Dragões. Eles se declaram pela Rhaenyra, mas demoram para enviar forças. Eles até enviam uma frota um pouco mais cedo na guerra, mas para enviar um exército mesmo demora. O ponto todo da Rhaenyra colocar o símbolo dos Arryn é porque a mãe dela era descendente de um Arryn, né? A mãe dela acho que era filha, pai, avô ou avó da Rhaenyra, maternos, um deles era Arryn. A mãe dela era Aemma Arryn, né? Não era Aemma Targaryen. Então, provavelmente o pai da mãe da Rhaenyra, ela era Arryn, meu Deus do céu. Um dos avós da Rhaenyra era da casa Arryn. Por isso que ela coloca essa ancestralidade no emblema dela. Talvez fosse uma forma da Rhaenyra querer valorizar o lado materno, já que a própria Rhaenyra era uma mulher que estava reivindicando o trono, então ela quis dar uma moral ali pra ancestralidade dela, que vem da mãe também, mostrando que o lado da mulher também era importante. Pode ser, talvez fosse algo desse tipo, mas é porque a Rhaenyra também tinha sangue Arryn, inclusive ela usa isso como argumento para trazer a Jaime Arryn pro lado dela da guerra. O Renato também fez uma pergunta fora do universo das Crônicas de Gelo e Fogo. Ele me perguntou se eu leio livros do Brandon Sanderson e que seria legal se eu expandisse esse universo dele, né, igual eu faço aqui com o GOT. Eu até hoje nunca li um livro do Brandon Sanderson porque os livros dele são muito grandes e eu tenho muitos livros na minha lista que tem prioridade nesse momento. Mas um dia eu vou ler, quem sabe eu trago alguma coisa no canal num futuro. Já o Luiz pergunta o que aconteceu com as espadas do Aegon e da Visenya, as espadas da casa Targaryen, né? A Fogo Negro, Blackfyre, e a Dark Sister, Irmã Sombria. A gente vê essas espadas em House of the Dragon, né? A Blackfyre tá com o Rei Viserys, depois com o Rei Aegon II, e a Dark Sister, Irmã Sombria, está com o Daemon Targaryen. E ambas essas espadas se perdem. A primeira que se perde é a Blackfyre, quando o Rei Aegon IV, o Indigno, tem ali o seu filho bastardo, o Daemon Waters. Ele acaba legitimando esse filho, nomeando ele cavaleiro, e ele dá a espada para esse filho bastardo, ele dá a espada Blackfyre para ele, o que era muito estranho porque essa espada só era dada para o próximo descendente Targaryen, o próximo rei Targaryen ou algo do tipo. Então isso gera muita comoção. O rei Indigno gostava de baixaria, gostava de polêmica, de bafafá, então ele faz isso de propósito para chocar mesmo. E acaba que quando o rei morre, o Daemon II, seu filho legítimo, sobe ao trono. Alguns anos depois, o Daemon Waters, que ficou a partir daí conhecido como Daemon Blackfyre, por ter a espada Blackfyre, acaba entrando em rebelião e a gente vai ter as rebeliões Blackfyre. Os Blackfyre são sempre derrotados e o exército deles tem que fugir para Essos, e lá em Essos eles vão fundar a Companhia Dourada, vão tentar outras vezes voltar a atacar Westeros, mas nesses processos, com o passar do tempo, eles acabam perdendo a espada Blackfyre ali em Essos, então ninguém sabe onde ela tá.
pode ser que ela acabe parando nas mãos da Daenerys em algum momento. Porém, mais provável nos livros a gente tem a figura do jovem Griff, que se diz o descendente Targaryen, que tem o apoio da Companhia Dourada. Seria mais provável a Blackfyre aparecer para ele. Já a Dark Sister, ela acaba indo para a muralha, né, para as Terras de Sempre Inverno também, quando o Brynden Rivers, né, o Corvo de Sangue, que era a mão do rei e depois acaba caindo em desgraça, é mandado para a muralha. Ele tinha posse da Dark Sister e ele leva ela quando ele vai ser mandado para a muralha. Quando ele chega lá, ele se torna Senhor Comandante, mas alguns anos depois ele acaba desaparecendo numa patrulha e a espada desaparece com ele. Talvez a gente se veja essa espada no arco do Bran, já que ele provavelmente, né, o Brynden Rivers, o Corvo de Sangue, é o Corvo de 3 olhos, o Bran tá lá com ele, talvez ele entregue a espada pro Bran. É isso. Já o Caio me perguntou, o Martin concedeu 3 perguntas pra você fazer pra ele, igual a Cersei teve com a Meg e a Han. Quais seriam essas perguntas? Eu perguntaria pra ele se foi um erro os 90 Veados de Prata da Catelyn. Quem lê quem acompanha as lives do canal aí de leitura coletiva sabe do que eu tô falando, os 90 Veados de Prata que custaram a vida do Bran, e que foi um preço muito pequeno, mas que a Catelyn parece achar que foi muito. Perguntaria pra ele... Sim, eu sei, essa é a terceira pergunta. A segunda pergunta eu não sei, talvez perguntasse algo mais padrão, tipo, o que foi a perdição de Valíria, sei lá, mas... acho que a pergunta que eu mais hoje tenho vontade de fazer pra ele é o que causou realmente, o que foi o custo real do ritual da Mirri Maz Duur lá com a Daenerys. Se foi realmente o filho da Daenerys, se isso já era a intenção dela, ou se foi uma fatalidade o filho da Daenerys ter sido morto, porque o Jorah leva a Daenerys pra tenda quando era proibido. E o livro não deixa isso claro, fica meio ambíguo, parece que é as duas coisas, mas não dá pra ser as duas coisas. Enfim, eu gostaria de ter essa informação. E, enfim, é isso. Já o Guroguromon, que é um cara que pergunta sempre aqui no canal, acho que todas as perguntas e respostas eu respondi algo dele. Ele perguntou se eu já joguei o jogo de Game of Thrones da Telltale e o que eu achei. Pra quem não sabe, a Telltale, né, que é aquela empresa de jogos que você tem que tomar decisões, tem uma versão de GOT. Eu acho bem legal, assim, como iniciativa da história de Game of Thrones, eu acho bem interessante, mas nunca terminei. Ele fica um pouquinho cansativo, assim, na metade, por conta da dinâmica da Telltale, então eu nunca terminei de jogar. Mas eu adoro The Wolf Among Us, que é o jogo principal da Telltale sobre fábulas. Esse eu já terminei mais de uma vez, muito bom. Quem sabe um dia eu não trago em live aí uma gameplay do jogo de GOT da Telltale. O Ivaldo perguntou qual é a expectativa para a série de Dunk and Egg, se eu espero que vão ser 3 temporadas adaptando os 3 contos, e qual que é o meu personagem favorito dos contos, tirando o Dunk e o Egg. Eu tô com bastante expectativa, assim, eu acho que pode ser muito boa a série do Dunk and Egg. Acho que o George R. R. Martin falou que vai ter uma pegada diferente do que foi House of the Dragon, Game of Thrones. Eu acho isso legal, porque essa coisa de House of the Dragon ser tão mainstream, né, de ser tão polêmica, tão chocante, acho que isso tem prejudicado a série, porque faz com que a HBO às vezes tome decisões pensando sempre no hype, e acho que a série do Cavaleiro dos 7 Reinos tem tudo pra se focar mais na história, tem menos brecha pra você pirar. Então, diferente de GOT, que tinha desculpa de que eles não tinham o final do livro pra saber o que fazer. Diferente de House of the Dragon, que tem essa questão do o livro tem várias versões. Cavaleiro dos 7 Reinos não, tá pronto, tem uma versão só, é só pegar e adaptar, é uma história curta. Então eu tenho expectativas de que a HBO pode fazer um bom trabalho. E meu personagem favorito é provavelmente a Rohanne Weber, que é uma das protagonistas do segundo conto, e o Baelor Quebra-Lanças, que é um dos melhores Targaryens da história de Westeros. Já o Enzo pergunta pra mim se eu acho que a Arya pode ser a Nissa do Jon Snow, já que ambos pensam muito um no outro ao longo do livro. O tema da Arya, da história dela, é a morte. Eu não acho que o tema da história da Arya seja a morte. Acho que a série dá muito essa impressão, mas não é. Pra mim, o tema da história da Arya é identidade. A Arya tem vários nomes durante a história, tem vários títulos, e ela fica se perdendo nessas identidades falsas que ela toma. Então, pra mim, o tema da história dela é identidade. Mas sim, eu acho que seria interessante se o Jon Snow fosse o Azor Ahai, faria mais sentido a Arya ser uma Nissa do que, sei lá, a Daenerys. Com certeza a Arya é a pessoa que o Jon mais ama ali no mundo, e acho que também o Jon é a pessoa que a Arya mais ama, que ela mais sente falta. Então, sim, ela podia ser Nissa do Jon, ou caso Game of Thrones estivesse certo e a Arya fosse o Azor Ahai, apesar de não fazer nenhum sentido, o Jon poderia ser a Nissa dela também. Mas esse é um bom tema para um vídeo só sobre isso, olha só. É uma boa pergunta aí do Enzo. E para finalizar esse vídeo, que como sempre ficou muito longo, o Asafe Gabriel perguntou o seguinte para mim.
Em um dos vídeos do canal, não lembro qual especificamente, você disse que uma adaptação nunca é feita para agradar os fãs. Se você pensa assim, por que se importa tanto com as mudanças que a HBO tá fazendo na série? Daí ele tá falando aqui que ele só quer saber mesmo, enfim, não quer criticar nem nada. Então, eu acho que talvez você possa ter entendido um pouco errado o que eu quis dizer com isso. Meu ponto não é que a HBO não faz adaptação para agradar os fãs. Eu acho, o que eu acredito que eu tenha dito, na verdade, que é o meu ponto principal, é que a HBO não se preocupa com a coerência. Não é a principal objetivo de uma adaptação ser coerente com os livros, ser coerente com aquele universo. O principal objetivo de uma adaptação é expandir aquele universo para o maior público possível. Para fazer isso, muitas vezes eles fazem cenas legais, ou cenas que vão hypar, cenas que vão ser muito lembradas, que vão ser muito comentadas, porque o objetivo deles é fazer com que aquela história chegue no maior número de pessoas possível. E claro, nesse processo de deixar a coerência em segundo plano e querer expandir para outras pessoas, os fãs realmente não são a prioridade também da HBO. Eu tenho certeza que ela não tá fazendo a adaptação de House of the Dragon, de Cavaleiros dos Sete Reinos, pra gente assistir, porque ela já sabe que a gente vai assistir de qualquer jeito porque a gente é fã. A prioridade deles é conseguir pegar essa obra e tentar expandir pro máximo de pessoas possível. Eu critico primeiramente porque eu não tô tentando dialogar aqui com a HBO. Eu tô dialogando com outros fãs, com a comunidade, especialmente com a comunidade que lê os livros, porque esse é o foco aqui do canal. Eu quero falar com essas pessoas, ser tanto o porta-voz delas, da frustração delas às vezes com a obra, quanto também a pessoa que vai apresentar uma crítica diferente, que vai fazer elas pensarem, que vai discutir junto com elas, porque eu leio os comentários, eu vejo o que vocês estão dizendo, vai discutir junto com elas a obra, né? Outra coisa que a gente faz muito no nosso grupo de membros, né? Conversar, todos os episódios a gente tinha discussões sobre os episódios. Então, o meu trabalho aqui é conversar com a comunidade, né? E, ao mesmo tempo, eu acho que como comunidade, se a gente aponta os erros, se a gente não se contenta com algo genérico e mal feito, isso acaba chegando à HBO porque a recepção fica negativa e é que a gente está tentando ter discussões que aumentem nosso senso crítico de um modo geral. Para tudo na vida, que eu falo sobre as crônicas, mas abordo história, política, cultura, porque acho que as crônicas e a literatura servem para isso também. E acho que isso se aplica a HBO e a uma obra como House of the Dragon. A discutir ela de uma forma geral para que a gente nos tornemos pessoas com maior senso crítico, que saibam dialogar, conversar, que saibam olhar além da superfície, que saibam diferenciar o que é bom do que eu gosto, e porque nem sempre essas coisas se relacionam, que você pode criticar e continuar gostando também. Então acho que são vários pontos, assim, vários motivos pelos quais eu critico. Eu tinha muito receio de fazer review. A primeira temporada eu não fiz review dos episódios, e se você olhar aqui no canal você vai ver que eu não fiz review dos 2 primeiros episódios. Eu comecei review no 3º episódio, justamente porque eu perguntei primeiro aqui no canal se as pessoas queriam ver review, porque eu tinha medo de ficar só crítico, saber que tinha muita gente comentando, mas senti que as pessoas queriam que eu fizesse as reviews, porque às vezes eu falo coisas que elas estão pensando, ou que eu ajudo elas a pensar de uma forma diferente na obra. Então esse é o meu objetivo, não é externar só as minhas críticas, ou fazer com que a HBO ouça e mude a obra para os fãs. É dialogar com a comunidade acima de tudo. Então é isso, espero ter respondido a sua dúvida, espero ter respondido as dúvidas de vocês, e esse vídeo tá muito cansativo, são 2 da manhã e eu sinto que eu já não tô mais fazendo sentido enquanto eu falo. Mas é isso, no domingo que vem a gente tem a segunda rodada de perguntas e respostas, e é isso, e eu tento trazer sempre esse quadro pelo menos uma vez por mês. Parei com House of the Dragon, mas vou voltar normalmente, então geralmente pelo menos uma vez por mês, mas geralmente 2 vezes por mês vai ter perguntas e respostas. E é isso, e tem várias perguntas que vocês mandam que eu não respondo aqui porque elas são difíceis de responder num vídeo com várias outras informações, então tem muita coisa que eu anoto para trazer vídeos exclusivos com as dúvidas de vocês. Acho que tem muitas coisas que vocês falam aí que podem gerar bons vídeos e bons temas. É isso. Deixe seu comentário que eu vou estar lendo tudo e respondendo o que eu puder. Também não esqueça de se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. E acho que é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Falou e até mais.